Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bom, dando continuidade à nossa série de Revit, hoje eu vou explicar como fazer o dimensionamento de condutores no Revit. O primeiro passo que vocês precisam fazer é vir aqui no quadro de energia, no painel, e aqui vai aparecer criar tabelas de painéis, caso vocês já não tenham feito isso. Como eu não fiz ainda, eu vou clicar aqui em usar modelo padrão. Caso vocês já tenham criado essa tabela, ela vai aparecer bem aqui no navegador de projeto. Aí basta clicar nela. Perfeito, uma vez que a gente abriu essa tabela, a gente consegue ver aqui o circuito, a descrição do circuito, tensão, potência IVA, potência em watt, várias coisas. Bom, essa tabela aqui ela já está toda completa, né? Porque eu tinha testado antes de mostrar para vocês. Mas, ok. Como a gente tem que corrigir a corrente antes de dimensionar os condutores, a gente precisa desses fatores de correção aqui, de agrupamento, e fator de correção de temperatura, para a gente obter a corrente de projeto corrigida. Mas, ok, onde que a gente acha esses valores de FCA, FCT? Bom, a gente pode ver aqui na capacitação de instalações do Ian. Caso vocês não tenham visto, ela tá aí no canal do YouTube, pode ver lá que tá lá. E o Ian, ele explica que, bom, para a gente fazer o dimensionamento, a gente tem que saber, a gente tem que aplicar fatores de correção na corrente. Então, se a gente pega a temperatura aqui de 35 graus, que é essa que eu vou escolher, e a gente escolhe o isolamento PVC do cabo, a gente tem esse fator de potência aqui de 0,94. E é esse aqui que eu vou usar. Então, aqui no Revit, vocês podem ver que eu coloquei 0,94 para os 4 circuitos. Porque, enfim, a minha sala toda está sob a mesma temperatura, então eu vou deixar o mesmo fator para todos os circuitos. E agora tem esse fator de agrupamento aqui. Esse fator de agrupamento é justamente o K2, quer dizer, o K3. E esse fator de agrupamento, ele leva em consideração quantos circuitos estão no mesmo eletroduto. A gente vai pegar essa referência aqui, que ela diz se o eletroduto está... Se os condutores estão embutidos ou em conduíte fechado. É isso que a gente está usando. E, bom, dependendo do número de circuitos aqui, a gente vai escolher um fator diferente. E para isso a gente tem que olhar a nossa planta. Basicamente, isso aqui diz, se tem um circuito no eletroduto, eu posso usar esse fator de correção aqui. Se tem 2, 0,80, se tem 3, 0,70. Vamos lá ver a nossa planta para ver qual que é o nosso caso. Para o circuito 1, se vocês verem, o circuito 1 é esse das tomadas aparentes. Para o circuito 1 das tomadas aparentes, a gente pode ver que os eletrodutos são feitos exclusivamente para esse circuito. Então, passa só esse circuito. Quer dizer, então, que quando a gente volta lá para a tabela, a gente pode usar o fator de correção de agrupamento como sendo 1, porque é só um circuito que passa lá. Agora, se a gente vê aqui no circuito 2, 3 e 4, que é da iluminação e ar-condicionado, e a gente olha lá na planta, a gente percebe que aqui é diferente. Se a gente pegar o pior dos casos aqui, que é o eletroduto mais ocupado, né, por esses circuitos, a gente pode ver que são essas partes aqui do eletroduto que são ocupadas por esses 3 circuitos. Esse eletroduto aqui, ele tem que levar o circuito do ar-condicionado, que está aqui, tem que levar o circuito da iluminação, que também passa por aqui, e o circuito das tomadas embutidas, né? Então, nesse eletroduto aqui passam 3 circuitos. E é por isso que, voltando lá na tabela, a gente consegue ver que o fator de correção de agrupamento que a gente tem que usar é 0,7. Então, é por isso que eu coloquei aqui no quadro esse fator de correção de 0,7. Perfeito. Aqui a gente tem acesso à corrente de projeto corrigida, tá? Pode ser que às vezes o Revit ele coloque para você 20 amperes, mas você tem que prestar atenção nisso. Você tem que ver que a corrente de projeto corrigida está maior do que a do disjuntor, e obviamente isso aqui não vai dar certo. Então, se a corrente de projeto corrigida é maior do que a do disjuntor, você tem que aumentar. Nesse caso aqui eu vou aumentar para de 25 amperes, que é a escolha mais ideal que eu poderia fazer aqui.
Bom, aqui tem o tipo de instalação, né, que é as especificações do cabo. Aqui tem o condutor pré-dimensionado, que isso o Revit fez sozinho, tá? Eu recomendo você fazer os cálculos na mão, porque, enfim, é um projeto, isso envolve muita responsabilidade. Eu tô confiando no Revit, porque eu tô nessa capacitação, mas na realidade eu recomendo muito fazer na mão também. E aqui ele te dá as recomendações de dimensionamento que ele mesmo calculou, né? E você tem escolha de acatar isso ou não. Eu posso colocar 2,5 aqui se eu quiser. Se eu quiser, eu posso fazer isso. Eu tenho essa liberdade. Mas dessa vez eu vou confiar no Revit e vou colocar aqui, vou acatar todas as sugestões que ele me deu. Aqui, esse L aqui, isso é justamente pro segundo método de dimensionamento que o Ian explica, né? Sobre o método de queda de tensão. Tá mais pra cá, método de queda de tensão. O Revit também leva isso em conta. Essa queda de tensão ela leva em consideração o comprimento do circuito, né? Então ele pega todo o comprimento do circuito aqui e ele coloca aqui nessa tabela. Ele te dá o comprimento aproximado em metros. E aqui ele me deu 15,91, aqui ele deu 16, que eu considerei 16, né? O segundo circuito ele me deu 17,5 e eu considerei 18, enfim. E aqui ele te dá a queda de tensão em porcentagem. E bom, isso aqui é basicamente o balanceamento de fases, que ele separa entre A, B e C, mas como o quadro que eu escolhi é monofásico, só tem a fase A. Então não tem o que fazer, não tem o que balancear. Bom, pessoal, de dimensionamento dos condutores era isso. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.